pessoal, sou o professor Robson de Física e estou aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa introdução à cinemática escalar, capítulo 1, em que nessa segunda aula o nosso propósito é tratarmos sobre os conceitos de velocidade escalar média e movimento uniforme. Mas antes, eu gostaria que você desse uma olhada nesse vídeo e prestasse bastante atenção nele, em especial no que vai acontecer ao final desta corrida entre um carro e uma moto. Pois bem, pessoal, espero que você tenha conseguido ver o vídeo e atentado, como pedi a vocês, sobre o que aconteceu no final dele. Porque essa é a primeira pergunta que eu tenho a fazer. Quem foi o mais rápido nessa corrida? O carro ou a moto? Se você se atentou bem ao fim do vídeo, você deve ter respondido que o carro foi o mais rápido. Mas eu te pergunto, por que ele foi o mais rápido? Eu não quero que você me responda no tocante à performance do carro, porque ele tem um motor mais potente, ou porque é um carro de uma marca X ou Y, não. O que você viu ao final do vídeo que levou você a chegar a essa conclusão? Do porquê o carro ter sido mais rápido? E eu não peço para que também você me diga de acordo com o que você viu naquela tabela ao final do vídeo, não, tá? Eu quero especialmente o que você viu ao final da corrida, quando os carros chegaram lá no ponto de chegada deles, né? O que aconteceu para que você chegasse à conclusão do porquê o carro foi o mais rápido? Sua resposta deve ter sido: o carro foi mais rápido porque ele chegou primeiro. Isso é fato, correto. Mas o seguinte, o que significa chegar primeiro? Chegar primeiro significa realizar um determinado percurso no menor intervalo de tempo, certo? Beleza. Portanto, pessoal, a grandeza física-tempo ela é fundamental para nós determinarmos quem foi mais rápido numa situação de corrida. Beleza. Então, vamos lá. E se por acaso nós alterássemos as pistas de forma que uma fosse maior do que a outra? Ficaria fácil você determinar qual foi mais rápido? Já criamos um problema, né? Independente da circunstância do tempo, é importante que nós estabeleçamos um padrão para que a gente possa determinar quem foi mais rápido nessa corrida, certo? De forma que, da mesma maneira que a grandeza física-tempo é importante para determinarmos quem foi mais rápido, a grandeza física-deslocamento também é muito importante. Determinar quem é mais rápido significa analisar o seu deslocamento em relação ao tempo. Com base nisso, nós podemos mudar essa palavra rapidez pelo conceito de velocidade, que nada mais é que uma relação entre o quanto um corpo se desloca pela unidade de tempo. Tá? Deslocamento esse que nós podemos medir em metros, centímetros ou quilômetros, e tempo que nós podemos medir em segundos, minutos ou horas. Por isso que nós podemos, quando nós olhamos para um velocímetro, vemos um valor como, por exemplo, esse, 120, e dizemos que o veículo, o carro, está a 120 km por hora, em que 100 km é a unidade de medida de distância, de deslocamento, e hora, unidade de medida de tempo, quilômetros por hora, uma unidade de medida para velocidade. Significa dizer que se esse carro mantiver essa velocidade, ele vai percorrer 120 km numa hora. Agora imagine a seguinte circunstância: um carro ele vai deslocar-se da cidade de Belém até a cidade de Mosqueteiro. Ele vai partir no instante de tempo inicial de 9 horas e 45 minutos, a gente chama isso de T0, e vai chegar à cidade de Mosqueteiro no instante de tempo final, que a gente chama de T, igual a 10 horas e 30 minutos.
A posição inicial, que é Belém, vai ser 0 km, vamos considerar 0 km, e a posição final, que é a distância da cidade de Mosquiteiro em relação a Belém, vai ser de 75 km. Para conhecermos a velocidade média descrita por esse veículo, basta eu verificar o quanto que ele se deslocou e dividir pela unidade de tempo. Vamos representar deslocamento pela expressão ΔS e tempo por ΔT, em que delta é uma letra grega que significa variação. E variação, pessoal, se representa sempre, independente dos valores envolvidos. Delta, variação, representa um valor final menos o valor inicial. Então, ΔS, que é a variação da posição, significa uma posição final menos a posição inicial. E o intervalo de tempo vai ser sempre um instante de tempo final menos inicial. 75 menos 0 vai ser o deslocamento, 75 km, e 10 horas e 30 minutos menos 9 horas e 45 minutos vai dar 45 minutos, que representa 0,75 de hora, e não 0,45 como muitos podem achar, ok? Tome cuidado com isso. Ao fazer essa divisão, vou chegar ao valor de 100 km por hora. Isso significa dizer que o veículo vai manter 100 km por hora constantemente? Não. Numa viagem, ninguém consegue manter uma velocidade, ninguém consegue ter velocidade constante. No entanto, se fosse possível manter essa velocidade, do intervalo de tempo de 0,75 de hora, ele iria descrever uma velocidade, ele iria descrever com uma velocidade de 100 km por hora, ou seja, se ele fosse realizar essa viagem nesse intervalo de tempo, deveria ser, caso a velocidade fosse constante, de 100 km por hora. Quando nós tratamos de velocidade, pessoal, quando nós falamos de deslocamento de tempo, é muito importante que você conheça muito bem os processos, os procedimentos para a conversão de unidades de medida, de comprimento e de tempo. Então, você tem que saber que 1 quilômetro representa 1 metro, 1 hora são 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, e 1 hora, se você quiser transformar para segundos direto, você tem que utilizar o valor 3.600, ok? Em 1 hora você tem 3.600 segundos. É importante também que você tenha conhecimento sobre notação científica. Caso você não domine isso muito bem, esse é o tema da nossa primeira aula. Você pode pegar e acessar através do link aqui em cima, que você vai ter acesso à nossa primeira aula, que eu falarei sobre notação científica e ordem de grandeza, ok? 1 hora é igual a 1,0 vezes 10 elevado a 3 metros, ou melhor, 1 quilômetro é igual a 1,0 vezes 10 elevado a 3 metros, isso é notação científica, e 1 hora é igual a 3,6 vezes 10 elevado a 3 segundos. Bom, muitas vezes vão surgir exercícios que se faz necessário substituir as unidades de medida de velocidade, seja de metros por segundo ou para quilômetros por hora. E como fazer isso? A chave é gravar o valor 3,6. A chave é gravar o valor 3,6. Agora, haverá circunstâncias em que você vai ter que multiplicar ou dividir o valor para chegar ao resultado correto, ok? A questão é o seguinte: em que situação tem que multiplicar, em que situação tem que dividir? O macete que eu costumo ensinar para os meus alunos é o seguinte: o que dá maior ideia de grandeza? Quilômetros por hora ou metros por segundo? É provável que a sua resposta seja quilômetros por hora. E é verdade. Veja, macete é simplesmente um processo mnemônico e não precisa ter lógica, ok? Não quer dizer que quilômetro por hora seja maior do que metro por segundo. São unidades de medida distintas que não cabe fazer esse tipo de comparação. Agora, como o quilômetro por hora dá uma ideia maior de grandeza, isso é um macete que ajuda a fazer os processos de transformação. Por quê? Para você transformar algo menor em algo maior, você tem que multiplicar por 3,5. Tem que multiplicar. Então, para metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E no processo inverso, você quer transformar algo maior em algo menor, você tem que dividir. Então, você vai dividir por 3,6, ok? Um exemplo está aí, 120 km por hora. Se você quiser transformar para metros por segundo, você divide por 3,6, ok? Então, vamos lá. Exercício 1. Se o móvel estiver
se movimentando com velocidade de 234 km por hora, qual será a sua velocidade em metros por segundo? Então vamos lá, pessoal, como é que a gente resolve esse exercício? Bom, a velocidade do móvel é 234 km por hora. Se eu quiser fazer esse processo de transformação de km por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Dividindo 234 por 3,6, eu vou chegar ao valor, conforme as contas estão aqui, eu vou chegar ao valor de 65 metros por segundo. Ou seja, 234 km por hora é igual a 65 metros por segundo. Exercício 2. Um avião a jato percorreu 6.020 km em 7 horas. Qual foi sua velocidade média em relação à superfície em quilômetros por hora? Olha o quadro aqui, a resposta que eu coloquei, o meu deslocamento são 6.020 km, o intervalo de tempo foi 7 horas. Para achar a velocidade média, basta dividir um valor pelo outro. Então, simplesmente vou realizar a divisão de 6.020 por 7 e vou chegar ao resultado de 860 km por hora. Exercício 3, um automóvel passou pelo marco 30 km de uma estrada às 12 horas. A seguir, passou pelo marco 150 da mesma estrada às 14 horas. Qual a velocidade média desse automóvel entre as passagens pelos dois marcos? Então, vamos lá. O automóvel partiu do marco 30 km, vamos imaginar que seja um lugar onde tivesse uma plaquinha lá, 30. Esse é o instante, essa é a posição inicial, o S0, e o T0 é o horário em que ele partiu, que foi às 12 horas. Já às 14 horas, com o instante tempo final, ele chegou à sua posição final, que foi 150 km. Portanto, para eu calcular a velocidade média, basta eu pegar o seu deslocamento e dividir pelo intervalo de tempo. 150 menos 30 vai dar 120, 14 menos 2 vai dar 2, 120 dividido por 2, então sua velocidade média foi de 60 km por hora. Já que nós conhecemos o conceito de velocidade, a gente pode agora entrar num tipo específico de movimento, chamado movimento uniforme. E qual é a característica desse movimento, pessoal? É que a sua velocidade ela é constante no tempo. Ou seja no instante 0, 10, 20 ou 40 segundos, ele vai ter um valor igual, como por exemplo, nesse exemplo, que está aqui nessa figura para vocês, em que a velocidade do móvel é 120 metros por segundo, ok? E o que isso significa, pessoal? Significa que sua velocidade não varia no tempo. Significa que ela possui sempre o mesmo valor, significa que seu valor é constante. Bom, baseado nessa ideia de velocidade constante, a velocidade média vai ser a própria velocidade do veículo. Então, para achar o seu valor de velocidade, basta pegar o seu deslocamento e dividir pelo tempo. Se por acaso o instante de tempo inicial for 0, eu vou ficar somente com t aqui embaixo e posso passar ele para o outro lado multiplicando. Ao continuar esse processo aqui, eu vou chegar a um tipo específico de equação chamada de equação horária da posição. Horária porque tem a ver com tempo e posição porque eu estou relacionando a posição no tempo. Por isso, equação horária da posição. Agora é o seguinte, pessoal. Nós no estudo de física aprendemos tantas equações, né? E muitas vezes vem a pergunta do aluno seguinte, para quê? Qual é a utilidade das equações? Veja, graças à ciência moderna, o homem foi capaz de estabelecer inúmeros feitos em que ele pode, muitas vezes, prever quando um determinado fenômeno irá acontecer ou como ele irá acontecer, né? E como que isso é possível, estabelecer essas previsões? Elas são possíveis graças à capacidade de se estabelecer previsões baseadas nas equações. As equações matemáticas, elas permitem ao homem estabelecer previsões sobre um determinado fenômeno. Quão intensa aquela variável física, aquela grandeza física estará numa determinada circunstância. E tudo isso é obtido a partir das equações. Então, lançando mão dessa equação horária da posição, vamos ver o seguinte exemplo.
Imagine que um rapaz ele vai se movimentar numa reta, chamado movimento retilíneo uniforme, que é que vocês veem muito nos livros. Imagine que ele irá se movimentar numa velocidade de 10 metros por segundo e ele vai partir da posição zero. Dessa forma, no instante de tempo zero, se eu pegar e substituir t por zero, vou ter 10 vezes zero, a sua posição inicial vai ser zero. No instante de tempo 1 segundo, eu vou substituir o t por 1, 10 vezes 1 vai dar 10. No instante de tempo 4, por exemplo, 4 vezes 10 vai dar 40. Então, eu consigo, antes mesmo que esse movimento aconteça, eu consigo prever onde que esse rapaz vai estar no decorrer do tempo. E vamos imaginar que agora ele não parta da posição 0 metros, mas a sua posição inicial seja a posição 10 metros, com a mesma velocidade. Agora a equação vai tomar uma formatação diferente, porque o S0 não vou substituir mais por 0, e sim por 10. Mas o produto da velocidade por tempo vai continuar igual na situação anterior. Então, por exemplo, no instante de tempo 2 segundos, eu vou ter 10 como S0, mais 10 vezes 2, então vou ter 20 mais 10, que vai dar 30. No instante de tempo 3 segundos, 3 vezes 10 vai dar 30, mais 10, 40. E no instante de tempo 4, 4 vezes 10 vai dar 40, mais 10, 50. Então, consigo também prever a posição dele no decorrer do tempo. Vamos imaginar agora que a sua velocidade dobre de valor 20 metros por segundo e ele parta da posição inicial, zero. O procedimento é o mesmo que ocorreu na primeira tabela, em que o zero vai substituir o S0, de forma que não vai importar nas minhas equações, e eu vou realizar substituições no valor de t. Então, no instante de tempo 0, ele parte da posição 0. No instante de tempo 1, 1 vezes 20 vai dar 20. No instante de tempo 2, 2 vezes 20 vai dar 40. E assim sucessivamente. Supondo agora que ele faça um movimento no sentido contrário ao que nós determinamos como positivo. Dessa forma, a sua velocidade vai ter valor negativo, 20 metros, menos 20 metros por segundo. E considerando que ele partiu da posição 10 positivo, como que vai acontecer? Como serão as posições dele no decorrer do tempo? No início, 10 menos 20 vezes 0, 20 vezes 0 vai dar 0, ele vai partir da posição 10. Se por acaso nós quisermos verificar onde ele estará no instante de tempo 3 segundos, eu pego o 3, substituindo o t, multiplico por 20, vai dar 60, vai dar menos 60, né? 10 menos 60 vai estar na posição menos 50 metros, ok? Em que circunstâncias eu tenho movimentos chamados de progressivo retrógrado? Na circunstância anterior, de previsões de movimento baseado na equação horária da posição, eu citei um movimento cuja velocidade está no sentido contrário da reta. Pois bem, pessoal, para nós tratarmos bem sobre o movimento, é preciso que a gente defina de antemão qual é o sentido positivo. Costumeiramente, nós dizemos que o sentido positivo para aumento das posições é para a direita. Então, tem um 0, ao lado direito do 0 tem um 1, à direita do 1 eu tenho 2, ou seja, os valores de posições estão aumentando, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 1000 metros, sempre para a direita na circunstância crescente. Caso um veículo descreva um movimento no mesmo sentido daquele que é dito como positivo da reta, o seu movimento é progressivo e a sua velocidade é positiva. Caso o veículo se mova no sentido contrário, então a sua velocidade é negativa, porque ela está no sentido negativo da reta e a posição do móvel diminui no decorrer do tempo. Exercício 4, o ônibus sai do Rio de Janeiro às 8 horas e chega a São Paulo, que dista 420 quilômetros, às 14 horas. Do meio termo, você tem a cidade de Resende, que é aproximada do Rio de Janeiro de 160 quilômetros. O tempo percorrido para chegar até Resende foi de 2 horas. Então, aqui se fazem algumas perguntas. Vamos à primeira. A primeira, vamos lá. Letra A. Qual é a velocidade média em quilômetros por hora do primeiro trecho? Vamos lá. Baseado que ele sai do Rio às 8 horas da manhã, seu instante de tempo T0, vai chegar em Resende 2 horas depois, ou seja, às 10 horas. E a distância do Rio a Resende, 160 quilômetros. Velocidade média, deslocamento no primeiro trecho, dividido pelo intervalo de tempo no primeiro trecho. E como fica isso? 160 menos 0
dividido por 10 menos 8. 160 por 8 vai dar 80 km por hora. Então, a resposta para a letra A é que a velocidade média do primeiro trecho é 80 km por hora. Já no segundo trecho, que é a pergunta para a letra B, o seu deslocamento vai ser de Resende até São Paulo. Parte às 10 horas, chega lá às 14, parte da posição inicial 160 e chega à posição final 420. E como é que fica isso? O deslocamento é 420 menos 60, e eu divido pelo intervalo de tempo, que é das 14 horas, que é das 10 às 14 horas, né? 14 menos 10. Faça a subtração e chega ao valor de 65 km por hora, que é a resposta para a letra B. A letra C, ela pergunta, vamos lá, o que ela pede na letra C? Descreva as equações horárias que representam o movimento do ônibus nos dois trechos, considerando os valores de velocidade constantes. Então, vamos lá. Uma equação horária da posição no movimento uniforme é da seguinte forma. S, que é a posição inicial, é igual a S0, que é a posição, ou melhor, S é a posição final, que é igual a S0, que é a posição inicial, mais velocidade vezes o intervalo de tempo. Portanto, no primeiro trecho, a posição inicial é 0, e sua posição final é 160, e a velocidade é 80 km por hora. Como a posição final, que a gente pode calcular para inúmeras circunstâncias, nós não utilizamos o valor de posição final na equação. E nem o intervalo de tempo, que também é outra variável que a gente pode utilizar um valor qualquer. Então, a equação horária para o primeiro trecho é S é igual a 80 vezes ΔT. Eu poderia botar 0 aqui, né, porque é a posição inicial, mas 0 num somatório não exerce função alguma. Okay? Já no segundo trecho, eu tenho que a posição inicial é 160, a cidade de Resende, e ele exerce uma velocidade de 130 km por hora. Portanto, a equação vai ser S é igual a 160 mais 130 vezes T. Exercício 5. Em 1985, o navegador Almir Klink atravessou o Oceano Atlântico em um barco a remo, percorrendo a distância de 7.000 km em 100 dias. Nessa tarefa, sua velocidade média foi em km por hora, igual a qual desses valores? Vamos lá, o deslocamento, a dica que eu dou para você em qualquer exercício de física, não sabe o que fazer, começa a colocar os dados que a questão te deu. Depois você raciocina e tenta ver o que você pode fazer. Tá? Deslocamento 7.000 km em 100 dias. Eu tenho que transformar dias em horas, por quê? Eu quero a resposta em quilômetros por hora. 100 dias para transformar em hora, basta multiplicar por 24, porque cada dia tem 24 horas. Chega ao valor de 2.400 horas. A velocidade média divide o deslocamento pelo tempo. 7.000 por 2.400, faça as devidas simplificações e chega ao valor aproximado de 3 km por hora. Ok? Que é a resposta para a velocidade média. Exercício 6. Um atleta deseja percorrer 25 km em 2 horas. Por dificuldades encontradas no trajeto, ele percorre, no primeiro trecho, 10 km com a velocidade média de 8 km por hora. Então, o primeiro trecho, que é de 10 km, ele faz uma velocidade de 8 km por hora. Ele precisa terminar esse trajeto, ou seja, ele precisa fazer um segundo trecho dentro desse tempo previsto, que é de 2 horas. A velocidade escalar média dele no restante do trecho será igual a qual desses valores aqui? Então, vamos lá. Primeiro trecho, deslocamento de 10 km numa velocidade média de 8 km por hora. Não foi dado intervalo de tempo nesse primeiro trecho. Então, o que eu vou fazer com velocidade média ΔS por ΔT, eu passo ΔT multiplicando a velocidade média, e a velocidade média, que antes multiplicava o ΔT, passa a dividir o ΔS. Então, vou ter 10 dividido por 8, 1,25 de hora. Tome cuidado que isso aqui não significa 1 hora e 25 minutos, ok, pessoal? 0,25 é 1/4 de hora, que representa 15 minutos. Então, tome cuidado, tá? Bom, baseado nisso, eu consigo saber o quanto que ele vai precisar, que tipo de velocidade ele vai precisar utilizar para percorrer o segundo trecho, porque agora eu já sei qual é o deslocamento necessário, qual é o deslocamento que resta, que é 25 menos 10, porque 10 ele já percorreu na primeira circunstância, vai sobrar 15. O intervalo de tempo vai ser 2 horas menos o que ele já gastou. 2 menos 1,25 vai dar 0,75 de hora. Vou utilizar a equação de velocidade média para o segundo trecho.
ΔS vai ser 15, ΔT 0,75. Divido um pelo outro, chega ao valor de 20 km por hora. Que é a resposta da velocidade que ele precisa utilizar no segundo trecho, ok? Um exercício 7. A luz caminha no espaço com velocidade infinita de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. A luz que é emitida pelo Sol demora 8,5 minutos para atingir a Terra. Ano-luz é a distância percorrida pela luz no intervalo de tempo de um ano. Acredita-se que a nebulosa de Caranguejo, corpo celeste que emite luz difusa, está a cerca de 6.500 anos-luz de distância e seja o resultado de uma explosão de uma estrela, uma supernova. Essa explosão foi registrada pelos astrônomos chineses em 1054 d.C. Em que ano realmente aconteceu essa explosão? Então vamos lá, pessoal. A questão, ela fala, o que é importante aí? A questão, ela começa a falar que a luz, ela transita no espaço numa velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, certo? E que o ano-luz é a distância que essa luz percorre nessa velocidade durante um ano. Pois bem, a nebulosa de Caranguejo, ela está numa distância de 6.500 anos-luz daqui da Terra. E um evento ocorrido lá, uma explosão, foi percebida aqui na Terra em 1054 d.C. Ou seja, o fato de ter ocorrido um evento lá não significa que foi visto imediatamente aqui na Terra, até porque a distância é muito grande entre a nebulosa de Caranguejo e o planeta Terra. Então, o raio de luz, que é o que faz com que nós, seres humanos, percebamos um determinado fenômeno visualmente, o raio de luz, ele leva um certo tempo para chegar aqui na Terra ao partir da nebulosa de Caranguejo. Então, como é que fica isso, pessoal? Vamos lá. O evento foi verificado em 1054 d.C. Só que a distância da nebulosa até aqui, o planeta Terra, é de 6.500 anos-luz. O que isso significa, pessoal? Significa que um raio leva 6.500 anos para sair da nebulosa de Caranguejo e chegar aqui na Terra. Portanto, para saber o ano que o fato ocorreu, basta eu pegar o ano que o evento foi percebido aqui na Terra e subtrair do tempo que o raio de luz leva para sair da nebulosa de Caranguejo até a Terra. Fazendo a subtração, eu vou chegar a menos 5.446. O que isso significa, pessoal? Significa que eu estou retornando no tempo, passei pelo ano zero e ainda voltei mais 5.446 anos. Então, o evento aconteceu em 5.446. Exercício 8. Um conhecido autor de contos fantásticos associou o tempo restante de vida de certa personagem à duração de escoamento da areia de uma enorme ampulheta. A areia escoa uniforme, lenta e inexoravelmente à razão de 200 gramas por dia. São 200 gramas, tá, pessoal? Grama é unidade de medida de massa, não são 200 gramas. Quando você fala 200 gramas, você está falando de um vegetal, ok? Então, vamos lá. Sabendo-se que a ampulheta comporta 30 kg de areia e que 2/3 do seu conteúdo inicial já se escoaram, quantos dias de vida ainda resta tão infeliz personagem? Apesar dessa questão não falar especificamente do assunto que nós tratamos, a relação entre grandezas é muito semelhante à relação posição por tempo, ok? Então, essa questão vai servir para trabalhar o seu raciocínio lógico no tocante ao assunto que nós estamos tratando nesse vídeo. Então, vamos lá. A massa total de areia é de 30 kg. Vou transformar em 100 gramas, que vai dar 30.000 gramas. A vazão diária é de 200 gramas na ampulheta. A massa que já se escorreu é de 2/3 da massa total, ou seja, 2/3 de 30.000, que vai dar 20.000 gramas. A massa de areia que ainda resta, portanto, vai ser o quê? 10.000 gramas. 30.000 menos 20.000. Então, o que resta de vida para essa pessoa? É a massa de areia restante dividido pela vazão diária, que é o quanto que sai de areia, o quanto que cai de areia por dia pela parte central, pelo gargalo da ampulheta. Então, vou pegar esse 10.000 e vou dividir por 200 e vou chegar a 50, ou seja, essa pessoa só tem 50 dias de vida restante. Letra B.
Questão 9, a questão do Enem. Ela fala do sistema antigo de lombadas anterior a lombadas eletrônicas e que eram pintadas faixas na rua para controle de velocidade dos veículos. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial usava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade do veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância já era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. Quando ele fala de lombada eletrônica, ele fala do sistema hoje, atual, tá? Não é esse que ele falou na circunstância anterior, de faixas pintadas na pista, tá? A distância entre os sensores, que é onde estavam as faixas, é de 2 metros, e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora sem receber uma multa, é de um desses valores que estão aí. Então, vamos lá. Você tem 2 sensores, pessoal, que, na verdade, nas circunstâncias atuais, substituem as faixas que eram utilizadas antigamente, tá? Então, como é que é? Antes das lombadas eletrônicas, você tinha faixas na pista cuja distância já era conhecida. E o policial, ele cronometrava quanto tempo uma pessoa levava para passar por essas 2 faixas. Conhecido o tempo e conhecida a distância dessas faixas, ele calculava a velocidade média do veículo. Isso dependia muito da aptidão do policial em cronometrar corretamente o tempo. Hoje você usa sensores eletrônicos, cuja distância entre eles é uma distância definida, e o próprio sistema ele calcula quanto tempo o veículo leva para passar por esses 2 sensores. Dessa forma, considerando que a distância entre estes é de 2 metros, né, a velocidade máxima na pista considerada de 40 km por hora, a gente precisa transformar esse metros por segundo, porque a distância entre os sensores é em metros. Qual será o intervalo de tempo necessário para que o veículo passe numa velocidade máxima de 40 km por hora? Veja, pessoal, se o veículo passar num intervalo de tempo muito curto, significa que a sua velocidade ultrapassou o limite, ele vai ser multado. Então, ele não pode passar no intervalo de tempo, tem um intervalo mínimo, em que se ele reduzir mais, ele será multado. Então, eu vou utilizar a equação da velocidade média, em que eu vou pegar o seu deslocamento e vou dividir pelo tempo. A velocidade eu transformei em metros por segundo, apesar de não ter feito a divisão. 40 dividido por 3,6 é igual a 2, que substitui ΔS, dividido por T. Portanto, trabalhando as equações aí, eu vou pegar o 3,6 e multiplicar pelo 2 e o ΔT por 40. E depois eu vou pegar o 40 e vou passar para o outro lado da divisão, o outro lado da equação, dividindo o resultado de 3,6 vezes 2. E aí, trabalhando com as contas conforme está aqui no quadro, chegou ao resultado de 0,18 segundos, que é a resposta dada na letra C. Ok? Isso significa que, se um veículo passar num intervalo de tempo inferior a 0,18 segundos, ele vai ser multado. E apresento para vocês uma última questão, em que uma partícula descreve o movimento retilíneo uniforme segundo o referencial inercial. A equação horária da posição desse veículo especificamente é essa. S, a posição final, é igual a menos 2 mais 5 vezes t. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula tem uma dessas possibilidades aqui, vamos ver qual é a correta. Vamos lá. Como se trata de um movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, a equação horária da posição é da seguinte forma. S é igual a S0 mais V vezes ΔT. E aqui eu digo o que representa cada uma dessas variáveis, ok? Com base nisso, se eu comparar com a equação que foi dada na questão, que é essa, S é igual a menos 2 mais 5t, vamos ver que a variável independente, ou seja, aquela que não multiplica nenhuma incógnita, é o menos 2, que representa o próprio S0. Veja, o S0 não multiplica ninguém, ele é um termo independente. Então, o S0 é menos 2 metros. Já a velocidade é o termo que multiplica uma variável, né? Multiplica a variável t,
que no caso da equação dada pela questão é o 5. Então, 5 metros por segundo. E o seu valor é positivo, então significa dizer que o movimento é progressivo, ok? Então, a resposta é 5 metros por segundo, o movimento é progressivo, letra C. Ok? Então, pessoal, terminamos assim a minha aula. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se gostou, por favor, divulgue o meu canal, divulgue esse vídeo. Bons estudos para você e até a próxima.